Olá pessoal, tudo bem? Então na aula anterior nós vimos que o nosso formulário de cadastro de usuário, então esse formulário aqui, ele possibilitava que nós cadastrássemos usuários sem preencher nenhum campo. Então eu poderia deixar todos os campos em branco, clicar em cadastrar, que ele inseria um usuário no banco sem nenhuma informação. Então na nossa tabela aqui. Isso a gente não pode deixar acontecer, nós precisamos realizar a validação dos campos, então verificar se os campos estão preenchidos e se os dados informados nesses campos são válidos. Isso serve tanto para o usuário, quanto para o formulário de produto, quanto para qualquer outro formulário. Sempre nós vamos ter que realizar essas validações de dados, para impedir que a pessoa entre com informações inválidas. A responsabilidade de realizar essas validações é do modelo. Então aqui, ó, dentro do nosso projeto, Model, a gente vai ter alguns modelos aqui, então o modelo de categoria, de produto e de usuário, esses arquivos que vão ser responsáveis de realizar a validação. Então, como nós estamos trabalhando com formulário de usuário, eu vou abrir aqui o arquivo usuário, então o modelo de usuário, e vou criar uma função para realizar essa validação. Então, vou criar aqui uma function, validar usuário, ok? E essa função vai receber aqui quais são as variáveis que vão ser validadas. Então, vou pôr aqui o campo nome, a nacionalidade, o login, a senha, e aqui o confirma senha. Então, são os mesmos campos aqui do meu formulário. Bom, aqui dentro da minha função, eu vou criar uma variável, mensagem de erro, onde eu vou armazenar todos os erros que foram encontrados ao validar os dados do usuário. E aqui dentro eu vou criar uma série de ifs que vão testar cada uma das variáveis. Então, primeiro eu vou colocar aqui, ó, se empty, então se está vazio a variável nome, então, a gente vai armazenar dentro dessa variável aqui mensagem de erro. Eu vou colocar um ponto igual para ele concatenar. Então, ele vai pegar o que tinha antes, mas a mensagem de agora. O campo nome é obrigatório. Bom, e aí a gente vai repetir esse if para as outras variáveis. Então, vou colocar aqui para nacionalidade. Então, aqui o campo nacionalidade é obrigatório. Vou colocar para o login. O campo login é obrigatório. Vou colocar para o campo senha e vou colocar para o confirma senha. Então, primeiro eu verifiquei aqui se todas as variáveis elas foram preenchidas, tá? Então, o campo confirma senha é obrigatório. Bom, agora aqui a gente tem que verificar algumas outras coisas. Então, por exemplo, o campo senha tem que ser igual ao confirma senha. Se a pessoa digitou uma coisa nesse campo e outra coisa nesse campo, então as senhas são diferentes, eu não posso utilizar o cadastro. Bom, então aqui eu vou colocar um outro if, e eu vou verificar então se o campo senha é igual ao campo confirma senha. Ou melhor, se é diferente do confirma senha. Então, se o campo senha é diferente do confirma senha, eu vou colocar aqui que o campo senha deve ser igual ao campo confirma senha. Bom, então verifiquei aqui se as duas variáveis são iguais. E aí eu tenho que realizar mais uma outra coisa. Como a gente está falando de usuário, então eu não posso ter usuários que tenham o mesmo login, então o mesmo nome para poder realizar a entrada no sistema. Então esse valor aqui deve ser único. Eu vou criar uma função aqui que verifica se já existe algum outro usuário com aquele nome no sistema. Eu vou criar aqui uma nova função, function existe nome de usuário, e aqui eu vou passar qual que é o nome que eu estou pesquisando, então o login. Aqui a gente vai fazer uma consulta, então eu posso pegar aqui, ó, o código que a gente já tinha antes, tá? Para fazer uma consulta. Vou colar ele aqui e só vou fazer algumas adaptações. Então pego o link da conexão, preparo a minha consulta, select asterisco from usuário, where login igual a interrogação, faço o bind aqui deste interrogação desse parâmetro com a variável login, executo o comando, pego os resultados da consulta, e aqui eu vou retornar se existe ou não, tá? Essa variável resultado, ela possui um parâmetro que é o numRows. NumRows, ele vai dizer qual que é o número de linhas que foi retornado. Então, por exemplo, eu vou pegar essa consulta aqui e vou colocar ela aqui para a gente poder testar. Então, colei aqui, e aí vamos supor que eu digite aqui, ó, como login, qualquer coisa. Se eu clicar aqui em executar, a gente vai ver que não tem nenhuma linha, não retornou nenhuma linha dentro da minha consulta, tá vendo? Zero, zero. Agora, se eu coloco aqui um valor que já existe, por exemplo, login Ivan P. E aí eu mando executar, a gente vai ver que retornou uma linha. Então, foi encontrado um registro. Esse 1 ou 0 aqui é o que esse atributo numRows vai retornar para a gente. Então, se isso daqui for maior do que 0, existe alguma pessoa que já tem o login cadastrado. Se não for maior do que 0,
ou se for igual a zero, não existe, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, se isso daqui for maior do que zero, então existe um usuário, senão não existe. E agora eu vou chamar essa função aqui, existe, aqui na minha função de validação, de valida usuários. Eu vou criar aqui mais um if, então se existe um usuário, e aí eu vou passar então aqui o login da pessoa, tá? Então, login. Então, se existe o nome do usuário login, aí eu vou mostrar mais uma mensagem de erro e vou colocar aqui que o login deve ser único, ou já existe um usuário com este login. Beleza. E aí, então, o que a gente vai fazer? A gente vai retornar essa variável de erro. Então, return mensagem de erro. Então, ficou desse jeito a nossa função. Valida o usuário, ela recebe aqui algumas variáveis, vai verificar se elas estão vazias. Se elas estão vazias, ele vai adicionando dentro dessa variável de texto aqui erro, os erros que ele encontrou, tá? Verifica se a senha é igual a senha e vai verificar se já existe algum usuário com o login que a pessoa digitou ali. Depois de fazer as verificações, ela retorna para a gente essa variável aqui, mensagem de erro. Se dentro dessa variável não tiver nada, se tiver vazio, quer dizer que não tem erro. Se tiver alguma coisa aqui dentro, quer dizer que existe erro. Bom, a gente vai parar aqui essa aula, pessoal, e aí a gente volta na próxima aula mostrando como utilizar essa função valida usuário lá no nosso controlador. Então, até a próxima.